Pessoal, então nós estamos aqui com o Marcos, um amigo que é professor universitário do curso de Geografia, com pós-doutorado. E eu te pergunto, Marcos, a opção pela geografia tem algo a ver com essa paixão por viagens? No fundo tem. Eu acho que nenhum geógrafo não tem paixão pelos lugares, né? Por desbravar lugares e ser um eterno curioso do mundo. Eu acho que quem está na geografia, de certo modo, tem. Pode não praticar a viagem, mas no fundo eu acho que é um viajante mesmo que virtual ou alguma coisa do tipo. Mas sem dúvida nenhuma. Marcos, mas graças a Deus não é o seu caso, né? Que você consegue ir visitar em loco os lugares, tem tido essa oportunidade e visitando essas culturas diferentes. Qual delas você achou mais estranha em relação às nossas culturas? Eu vou dizer o seguinte, a primeira vez que eu senti que a gente tem dois mundos foi quando eu fui para a Ásia. Eu senti que de fato existe um mundo ocidental e oriental. A gente não tem essa percepção estando somente do lado de cá, né? Então foi a primeira vez que eu vi lugares em que a Igreja Católica não era o símbolo da cidade. Primeira vez que eu vi que os valores eram outros. Primeira vez que eu vi que haviam códigos e situações que a gente não poderia, que a gente deveria seguir, né? Em relação aos lugares, em relação ao sagrado, em relação ao profano, em relação a tudo. Enfim, então eu diria que as minhas experiências nas Filipinas e na China foram as mais distintas, né? Em relação àquelas que a gente vivencia na Europa ou aqui nos países da América, de maneira geral. Mesmo tendo ido ao Oriente Médio, para Israel, né, eu não vislumbrei tanta diferença. Mas no caso da Ásia, sim, né? No sentido mais de uma cultura oriental de fato. E interessante que o que você está falando corrobora com a fala da Cristiane, que foi uma amiga que nós entrevistamos recentemente, acho que foi o nosso penúltimo vídeo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição logo abaixo, vale a pena conferir, porque a Cristiane ela saiu para uma viagem ao exterior e de cara se apaixonou, e desde então ela viaja por vários países, mas não em busca de acumular bens materiais, mas sim como uma forma de autoconhecimento. Então, ela transita entre os países justamente para poder conhecer novas culturas e também para poder desenvolver esse autoconhecimento que para ela é muito importante. E ela disse a mesma coisa. O país que ela foi e que ela percebeu que estava como se estivesse em outro mundo, outro planeta, foi justamente no Oriente, especificamente na China, onde ela ficou lá por 2 anos. Mas legal você fazer esse comentário. Agora, se fosse para você escolher um país para você morar em definitivo, qual país seria esse? E por qual razão dessa escolha? Rapaz, eu tenho muitos amigos, colegas que moram fora, né? E por anos até. Já estabeleceram moradia permanente, outros estão temporários, outros já viveram várias experiências. Conheço pessoas de outros lugares. Cada viagem que eu faço, eu volto com umas três, quatro amizades de vários lugares do mundo e do Brasil. Então, isso é muito bom. E assim, já estudei fora por três vezes, né? Em Portugal, em Malta e no Canadá, que foram as vezes que eu fiquei mais de 30 dias. Isso acho que nos coloca numa posição melhor de entender o lugar. Mas eu nunca desejei morar fora. Eu acho que cada vez que eu viajo, eu volto para o Brasil com a sensação de que a gente está num país muito bom, um país maravilhoso. E o que nos caracteriza, nos dá identidade, é a nossa cultura, sabe? Que está na Sim. alimentação, está na música, está no contato, está na forma como a gente é compreendido, como a gente se expressa. Então, lá fora, por vezes, eu olho para algumas pessoas e noto que é brasileiro, no olhar, em alguma coisa assim, alguma idiosincrasia que nos permite identificar essas diferenças, né? Mas, como eu falei no começo, eu nunca tive sonhos, desejos em morar fora, mas vivenciar algumas experiências, né? Então, claro que os anos vão avançando, a gente vai ficando mais maduro. Hoje eu já começo a me perguntar sobre isso, se algumas experiências fora por mais tempo não seriam boas.
Então, considerando essas questões que eu já levantei, eu hoje, se tivesse que escolher, talvez eu optaria pela Espanha. Pela A Espanha é um Espanha. país pela Espanha, é um país latino, tem uma cultura legal, o povo é alegre, né? A Espanha transita ali numa língua, né, num mix de língua entre o italiano e o português que nos permite compreender bem. Tem praias paradisíacas no Mediterrâneo, tem cidades maravilhosas do ponto de vista cultural, a alimentação, ela é muito rica, as pessoas são alegres. E outra, a gente ainda tem uma dobradinha, né? Que é como Madrid, como São Paulo, e Barcelona, como Rio de Janeiro. Então, ambas muito próximas e Sim, que dá sim. para você vencer esse mix, né? Fora as outras experiências que a Espanha nos oferece. Por curiosidade, eu já estive na Espanha por 4 vezes. E conheci, de cada vez eu fui para lugares diferentes, né? E dessa última vez eu fui para a capital, que era Madrid, que eu não conhecia, mas foi uma experiência excelente. Então, acho que a Espanha hoje estaria no ranking. No ranking. Legal. Quando olhamos para o cenário turístico brasileiro, a gente percebe que há uma gama de opções. Haja vista a rica biodiversidade, o multiculturalismo do nosso país. Para você, geógrafo, turista, uma pessoa apaixonada por viagens, qual lugar no Brasil você considera uma verdadeira obra-prima da natureza? A primeira obra-prima da natureza que eu considero no Brasil, né, são os Lençóis Maranhenses. Eu acho que aquilo ali é único no mundo. É uma sensação assim de que você está numa pintura que não é real, né? Aqueles bancos de areias assim a perder de vista, uma dimensão que talvez só consiga ter mesmo a partir de uma visão aérea, né? Mas quando a gente está lá, como as dunas fazem muitos movimentos e como tem muitas diferenças de alturas, né, de uma para outra, você consegue ter visões muito bacanas. Então, Lençóis Maranhenses, sem dúvida, mas também a Amazônia. Eu acho que a experiência de estar na Amazônia é única, embora também seja uma beleza que consta em outros países da América do Sul, né? Mas a experiência de estar na Amazônia é uma coisa assim fantástica. Eu acho que é um campo energético muito poderoso estar no meio da floresta. Então, eu citaria esses dois. Apesar de que tem muitas outras paisagens que eu acho que Sim, são exuberantes, né? Mas saindo um pouco dos clichês, eu acho que esses dois destinos são fantásticos. Embora e, sejam aqueles que têm muito pouca infraestrutura ainda de turismo, sim. né? Muito pouca. Você já sofreu algum preconceito no exterior por ser brasileiro? Das experiências que eu tive, né, de viagens, preconceito em si, de maneira generalizada, não. Talvez a única situação que tenha me não me constrangeu, mas eu senti que era algo contra os brasileiros, né? Que justamente aconteceu em Portugal, quando eu estava estudando lá, e foi me indicado pelo dono da casa que eu estava hospedado, que era, nesse caso, uma família do Airbnb, uma padaria de bairro. Eu sempre conto essa história quando estou conversando com as pessoas sobre viagem. A Hum, padaria do bairro que tinha pães, que eles faziam pães artesanais. E eram senhoras, cerca de 80 anos, que estavam lá no balcão, acho que eles mesmos vendiam, que era uma coisa muito pequena. sim, Falou, não, mas o pão de lá é muito bom. Eu comprava no supermercado, né? Aí um dia eu fiz a experiência. Fui lá, tinha uma fila de umas 4 pessoas. Aí tinha uns três, uns dois rapazes, um outro senhor, puxaram o assunto, falando assim sobre a questão do pão e tal. E aí, quando eu respondi, viram que o meu sotaque não era de português, mas de brasileiro. Mas foram super gentis, agradáveis e tudo mais, aquela conversa de fila. E sim. aí, quando chegou na minha vez de comprar o pão, a senhora falou: quantos pães você quer? Aí eu falei: dois. E então ela falou assim: de que lugar do Brasil você é? Aí eu falei assim: atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Ela falou: pouco importa, nada daquilo presta mesmo. Desse jeito, ou seja, pouco importa, nada daquilo presta mesmo. Isso me surpreendeu, sabe? E deu as costas, pegou o pão. Aí eu falei assim: você não conhece o Brasil? Ela falou assim: fui lá uma vez para nunca mais voltar. Aí Poxa, eu falei assim: lamento, tenha um bom dia. Dei as costas, saí, e assim, isso me marcou. Mas, de maneira geral, nós brasileiros, Wesley, somos muito bem recebidos lá fora. Nós somos sim, vistos como pessoas alegres, agradáveis, né? Embora a gente seja muito expansivo,
A gente fala alto nos lugares, a gente está o tempo todo meio que naquela vibe de estar muito alegre, encontra outros e já vira ali tudo uma festa, né? Mas talvez por isso mesmo que eles gostam da gente. E a gente é facilmente adaptável, né, a esses lugares. Então a gente transita muito fácil do frio, do calor, sabe? De uma música mais calma para uma música mais agitada, de um ambiente mais festivo para um ambiente mais reservado. E eu acho que isso é um diferencial nosso. Eu percebo cada vez mais que a gente é muito bem-vindo. Inclusive porque nós somos uma das comunidades que mais viajam, né? Assim, pelo mundo. Todo lugar que a gente vai tem brasileiro brasileiro. morando, trabalhando, passeando, né? E assim, a gente desde a época, desde 2000 para cá, eu vou ser agora pontual, desde a época de valorização aí do salário com os governos do PT, a gente teve, sem dúvida, um aumento do poder aquisitivo e permitiu a gente ser bem visto economicamente lá fora também, né? Então a gente era sinônimo de poder de consumo, que está Sim, voltando a ser. Eu acredito que a gente vai, né? Porque a classe média brasileira ela viaja muito. sim. Marcos, você tem alguma meta em relação a viagens ao exterior? Considera ser possível conhecer todos os países, né, do mundo, sendo você uma pessoa ainda jovem ou não? Então, para quem é viajante, gostaria de conhecer o máximo de lugares possíveis, né? Eu acho Sim, que sempre o tudo, todos, é um pouco esse impossível, né? extremismo, É, mas no sentido de o quanto mais melhor. Mas eu tenho sim, eu tenho algumas metas. Eu vou, assim, a minha meta é viajar todo ano, uma vez por ano. Eu sou uma pessoa que nem sempre escolhe lugares, Wesley. As oportunidades que eu aproveito, entende? Então, eu sou uma pessoa que acumulo muitas milhas também. Eu procuro, já tenho, assim, já compreendi como é que funciona esse mundo das milhas, então eu aproveito para viajar com milhas. Para ser franco com você, no Brasil eu viajo 3 a 4 vezes por ano. É raro eu pagar uma passagem. É raro. Se você me perguntar quando eu paguei, eu vou falar, eu vou saber falar porque esse ano eu paguei, mas assim, viagens mais baratas, sabe? De até R$ 400, assim, ida e volta. Mas no geral, eu viajo sempre com milhas. Inclusive a minha última viagem para o exterior. Fernando de Noronha eu fui com milhas, Salvador, Fortaleza, vários lugares, né? Manaus, enfim. Então, em relação a metas de viagem, que para o exterior é mais difícil, porque é muito mais caro, né? Inclusive a questão da moeda, eu tenho plano de voltar em Cuba, que foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que todo mundo tinha que ir a Cuba para conhecer, para entender. Não é para aplaudir somente, né? Porque tem méritos e também tem situações difíceis em Cuba. A gente precisa ter uma vivência para compreender melhor. Eu quero retornar ao Oriente Médio. O ano que vem eu tenho plano de ir a Dubai e a Doha, que são cidades. Você sabe que a minha área na geografia é geografia urbana, então assim, eu sim. sou apaixonado por cidades também. Então, eu quero conhecer essas realidades, mas Doha e Dubai já está em vista, e também Istambul, ali entre Ásia e Europa, é uma viagem que eu quero fazer, que sempre tive vontade. Mas dois lugares que estão assim próximos a mim, que eu quero focar assim que der, não tem prazo, é Patagônia, que eu acho que é uma paisagem maravilhosa, né? A região de Torres del Paine, no Chile, Ushuaia, na Argentina, e também o deserto do Atacama, no Chile. São duas paisagens que eu quero vivenciar, que vale a pena. E não posso esquecer da África. A África está nos meus planos. Eu já estive na África uma vez, na Etiópia, em Addis Abeba, capital, né? Fiquei de um dia para o outro. Foi uma experiência assim das mais dramáticas que eu pude ver. Apesar da Etiópia ser um dos países que mais crescem na África, né? PIB com crescimento alto, mas é um país com muita mudança. Então eu quero ir em Moçambique, eu quero ir na África do Sul, fazer inclusive um safari. São as coisas que eu tenho muito desejo. Entendi. E o deserto do Atacama tem tem uma região lá que tem não sei se o termo é esse, os jardins Telescópio. floridos, né? Que é uma coisa Sim, são as extremamente lagoas, né? exótica. E, Tem e umas lagoas e também ali você emenda com Salar de Uyuni, né? Que também é outra paisagem maravilhosa. sim, e quando você cita Dubai, é uma arquitetura muito futurista, né? Uma arquitetura que traz assim
algo bem diferente do normal, do cotidiano, né? E é quase que um Exato. desafio à gravidade, alguns prédios, algumas edificações que lá possuem. Inclusive, nós entrevistamos no vídeo anterior a Elis, que é uma comissária de bordo de uma empresa, eu não vou citar aqui porque ela pediu para não citar a empresa que ela trabalha, e ela trouxe muitas informações interessantes para nós. E se você não viu esse vídeo, pessoal, eu vou deixar o link também aqui na descrição, vai lá conferir, que a entrevista dela foi muito bacana. Eu estava aqui pensando, tem pessoas que consideram você está ostentando, né? Suas viagens, às vezes você tirar foto de determinados lugares, tudo. Mas eu tenho uma outra visão. Assistindo aquele vídeo, aquele filme, Natureza Selvagem, tem uma parte no filme que fala uma coisa que me marcou bastante, que a felicidade, para ser completa, ela tem que ser compartilhada. E quem viaja sabe o quanto isso é importante e nos torna mais felizes, né? E você compartilhar isso, eu não vejo isso como ostentação, mas como uma forma assim, olha que bacana, estou compartilhando com você, estou dividindo isso aqui com você, né? Aquela última foto, nós vamos falar de Chicago agora mesmo. Você colocou uma imagem lá no seu Instagram que eu fiquei apaixonado, e depois quero que você comente sobre ela. A gente sabe que a felicidade nos proporciona muitos momentos felizes, mas também a gente entende que por vezes as coisas saem dos trilhos e aí que vem os perrengues, as situações difíceis. Você já passou por alguma situação que foi complicada, ou viu alguém próximo passar por algum perrengue no exterior? Sim, mais de ter visto pessoas passarem. Eu, graças a Deus, nunca passei muitos perrengues, não, né? Algumas situações, às vezes, assim, são comuns, mas que você não espera. Por exemplo, essa última viagem para os Estados Unidos, né? Embora eu já tivesse ido para lá, embora eu seja funcionário público aqui, professor universitário, mas eles acharam que eu sou um perfil que posso ter interesse em ficar lá por eu morar sozinho hoje, por ter uma idade que eles consideram assim uma idade, né, cerca de 40 anos, madura, mas com possíveis interesses, em me estabelecer no Rapaz, país. Então acabou que assim, fizeram muitas perguntas. E eu acho que quando a gente não deve, a gente não teme. Então, assim, tinha clareza que são as perguntas que é o trabalho deles, mas essa é uma situação que não é agradável, né? Quando perguntam demais e não estão satisfeitos de uma outra pessoa, para perguntar também, para conferir se o que você falou é a mesma coisa que falou para a anterior, aquela coisa tudo, né? E te levar para uma sala para responder as perguntas para outro policial da imigração. Mas também eu passei duas situações breves, né? Uma foi quando eu estava na Etiópia, eu entrei no shopping, para entrar no shopping, você passa naquela esteira do raio-x. Eu deixei a carteira e o celular e entrei no shopping com pressa. E eu estava lá na frente, veio a moça lá do raio-x correndo, me chamando, eu falei, nossa, o que que eu fiz de errado? E aí ela veio correndo com a carteira e o celular na mão, que eu tinha tirado dos bolsos da jaqueta, colocado, mas não peguei de volta. E eu falei, imagina se ela não tivesse me devolvido isso, shopping lotado, como que eu ia ficar? Eu puxa, fiquei assim, agradecido a Deus, e dali para frente eu falei, olha, a gente sempre encontra pessoas boas no caminho, né? sim, E outra situação foi em Portugal também, voltando ainda esse ano da Europa, eu desci na cidade do Porto e fui comer num restaurante num bairro próximo ao aeroporto, que eu tinha muito tempo, falei, eu quero comer um bacalhau, assim, mais um restaurante mais tradicional. sim. E eu fui, mas eu não vi que na porta do restaurante estava escrito que não aceita cartão de crédito, eu estava sem nenhum euro. Quer dizer, eu tinha ali umas moedas, alguma coisa, né? E eu estava voltando da França. E aí, na hora de pagar a conta, antes de pagar a conta, eu levantei a cabeça e vi uma placa na porta: não aceitamos cartão de crédito nem de débito. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a contar as moedas, eu fiquei desesperado, porque eu falei, porque esses portugueses, do jeito que são grossos, boa parte deles, eu sentar no restaurante com a mala, falar que não tem dinheiro, só cartão de crédito, não vi a placa, né, porque estava uma placa até razoável, mas enfim, pasme, Wesley, o dinheiro deu o suficiente para pagar e sobrou 20 centavos. 20 centavos de Moedas, euro? contando moedas. Então eu fiquei assim bastante assustado quando eu pensei que eu podia não ter o dinheiro. Mas enfim, são essas questões. Mas conheço pessoas que perderam passaporte, conheço pessoas que foram roubadas.
Já vi casos de pessoas sendo assaltadas, por exemplo, na própria em Paris, né? Imigrantes, sobretudo asiáticos, tentando roubar a carteira dentro da bolsa de algumas pessoas. Tudo isso a gente vê. E são situações, né? Infelizmente Infeliz... comuns. É verdade. Marcos, como geógrafo, uma pessoa viajada, com uma ampla leitura de mundo, você considera que o Brasil tem deixado a desejar no que se refere ao turismo nacional? Ou, pelo contrário, as políticas de turismo têm sido eficientes e têm facilitado com que o Brasil tivesse uma melhor imagem no exterior? Olha, Wesley, o Brasil tem deixado de investir no turismo interno e externo, né? Doméstico e internacional, como a gente fala numa linguagem mais é, acadêmica, científica. A gente não tem uma política eficiente de projeção do turismo. Não é só em termos de propaganda, mas é em termos de eficácia das ações do governo. Quando eu falo governo, não estou me referindo ao governo X, Y, Sim, estou falando sim. de Estado, né? Estado brasileiro, governo federal, independente de quem está no poder. Então, historicamente, nós somos um país que estamos, pela nossa diversidade de cultura, de paisagem, entre os menos visitados do mundo. E pasme, nós estamos entre os menos visitados da América do Sul, inclusive. A América do Sul, eu tive vendo o ranking ano passado, foi o Peru. Mas tem muito mais pessoas indo para esses países que tem muitas vezes dois ou três grandes atrativos do que para cá, que nós temos a Amazônia, que nós temos ah, realidades, né, naturais e culturais muito distintas, sabe? Então, assim, eu acho que, para além dessas questões, tem outros pontos importantes. Por exemplo, a questão da segurança pública no Brasil é muito mal vista lá fora. Eu já conheci pessoas que dizem que têm medo de vir ao Brasil por conta da falta de segurança. Muitas pessoas lá fora, né? Isso aí é uma coisa que repercute muito negativamente lá fora. E mesmo aqui no Brasil, eu conheço muita gente que não vai ao Rio de Janeiro, nunca foi, com medo da violência, mas que quando vão se apaixonam. E turistas internacionais, quando vêm para cá, eles também veem que não é tudo isso. Então a gente precisa investir num transporte que seja de baixo custo, porque na Europa você viaja a baixo custo, já que a gente não tem trens, que seria um transporte rápido de baixo custo, né? Trem de alta Sim. velocidade. A gente hoje cada vez mais tem um avião, mas ainda assim, apesar de ter barateado, não é o suficiente. Precisamos ampliar isso, né? E nós precisamos também divulgar mais os lugares, incentivar o turismo local. Você falou o turismo como algo que mexe com a nossa vida, visitar os lugares, por ter um momento de lazer, por ter um momento de relaxamento, né, com quem a gente gosta, quer seja família, com amigos, ou simplesmente por curiosidade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa ter uma promoção do turismo com muito mais entusiasmo. Coisa que eu já vejo sendo feita agora nessa nova gestão da Embratur, eu tenho acompanhado pelo Instagram, até te aconselho também, o canal da Embratur, né, que agora está com o Marcelo Freixo do Rio como diretor, e eles têm agora tentado incrementar. Só para você ter uma noção, nesses primeiros 3 meses de 2023, nós tivemos mais turistas argentinos do que o ano passado inteiro no Brasil. E olha que o ano passado nós retomamos o turismo. Então, isso quer dizer que há um esforço ainda a ser feito, mas tem que ser feito com muita seriedade e observando todas as nossas potencialidades, Claro, né? claro. Conforme eu tinha falado agora mesmo, você chegou recentemente, acho que semana passada, dias atrás, né? Você estava em Chicago, nos Estados Unidos. Pode contar um pouquinho para nós sobre essa viagem? Foi a passeio, a trabalho, a estudo? Então, cada vez mais eu tenho evitado ir para o exterior para eventos, né? Para congressos, essas coisas, porque a gente gasta para ir trabalhar. Então, assim, eu prefiro optar por lugares do meu gosto ou conforme a conveniência econômica, né? E como eu tinha uns dias de férias e surgiu uma oportunidade de viajar com milhas, que eu tinha algumas, eu escolhi Chicago. Alguns amigos já tinham ido, um grande amigo que viaja muito falou que já tinha ido 3 vezes. É uma cidade muito interessante. Eu conhecia só Nova York, nos Estados Unidos, tive a experiência de uma semana, 2015, eu acho, que eu fiquei muito surpreendido, né? Cidade de arranha-céus, porque os prédios que a gente conhece no Brasil não tem nada a ver com aqueles edifícios monstruosos que a gente vê nas cidades americanas, norte-americanas. Então, Nova York tinha me surpreendido demais, mas também é uma cidade muito agitada.
Falei, eu vou para Chicago porque eu vou pegar uma temperatura agradável, é primavera, começo de primavera, né? Cidade todo mundo fala bem. Rapaz, mas Chicago é uma sensação muito boa. É uma cidade que, embora a gente não tenha ela como um destino tão rotineiro de brasileiros, né? Mas é uma cidade que surpreende. Surpreende porque tem muita coisa para fazer. Surpreende porque tem muito parque público, sabe? Muito museu. Eu fiquei um dia em cada museu. Eu visitei dois grandes museus e visitei o aquário, que também é gigantesco, comparando com o do Rio de Janeiro, que também é um bom aquário, sabe? Então, assim, muitos bares de blues, de jazz, que são coisas locais, né? Eu fiquei surpreso. Eu fiquei 9 dias. Foi uma das minhas viagens, assim, que eu fiquei mais dias no único lugar. E eu falei, eu não vou picar para outro lugar, eu vou ficar só em Chicago. E, assim, descansei, relaxei, fiz amizades, fiquei no excelente hostel, né? Compartilhei, assim, experiência de vida com muita gente. Foi uma viagem prazerosíssima e que eu recomendo, né? Ah, E, assim, também me serviu para uma coisa, Wesley, para ver que os Estados Unidos, cada vez mais, enquanto potência econômica, não é ou não nos oferece aquele sonho norte-americano que é de todo mundo ter um padrão de vida alto. entendi. Quantidade de mendigos, quantidade de pessoas de rua, doentes, desassistidos na educação, na saúde, na moradia, é imensa, né? Poxa. Depois eu vou até compartilhar umas fotos no Instagram também Não, sobre e isso. eu entrevistei um amigo de infância que mora aí nos Estados Unidos. Ele é árbitro de futebol e trabalha nas horas vagas também como motorista de Uber. E Sim. vou também deixar o link dessa entrevista aqui logo abaixo, caso você tenha interesse lá ver. E ele também teve um BO uma situação bem difícil. Inclusive, esse episódio aconteceu no dia do aniversário da Isadora, dia 4 de janeiro. Ele foi pegar um passageiro e o rapaz entrou correndo no carro dele, a mulher veio atrás atirando. Esse tiro atravessou o porta-malas, o banco traseiro, o banco que ele estava sentado, atravessou a coluna dele e foi parar bem no pênis o projétil. Quase perdeu a vida e ele conta isso de uma forma muito engraçada. Ele tira o maior sarro, isso foi recente, graças a Deus ele está tudo bem. E virou uma piada essa história. Se você quer ver, é só acessar esse link aqui. Mas, Marcos, se Chicago te surpreendeu, eu fiquei surpreso por essa imagem aqui, pessoal. Essa que eu estou colocando aqui. Essa coisa prateada no meio de uma praça. Que obra é essa? Então, essa obra é interessante, né? Porque ela se tornou o cartão postal de Chicago. Eu até, quando eu fui de lá, como eu estudo parques urbanos, eu sou fascinado por parques, eu comprei esse livro, né? Millennium Park. E a capa do livro é o The Beans. O pessoal chama The Beans, né? Que é o feijão, numa linguagem popular, que ele reflete, assim, os prédios, né? Toda a paisagem muda muito conforme a luminosidade do dia. Eu tive em dias ensolarados, dias mais Nublado? nublados, né? E você passar por baixo dele é uma experiência também inusitada. Depois eu vou compartilhar algumas fotos, se você quiser ir Vou colocando assim, colocando, vou colocando. à medida que eu estou falando, né, para projetar para as pessoas Sim, terem uma sim. noção, é muito interessante. Mas isso é apenas uma das esculturas, né, que tem nessa cidade de Chicago. Tem muitas outras, assim, claro, de menor valor apelativo, né? Mas essa é muito legal e a gente vê que todo mundo, assim que chega em Chicago, vai direto visitar o The Beans, que fica numa região muito boa, muito agradável, né? E que é uma obra espetacular. Quando ela foi concebida, ela tem oficialmente o nome de, acho que é o portão, ou é a porta de alguma coisa, sabe? Porque ela tem uma parte que você passa por baixo dela, porque o feijão fica de forma assim, Sim. côncava. Então, mas depois, carinhosamente, as pessoas apelidaram de The Beans, né? O feijão, e ficou como feijão. Mas é uma coisa Legal. maravilhosa, sabe? Muito E é bacana. muito grande, a gente acha que é pequenininho, mas Imagina. não é pequeno. Sim. Então, para finalizarmos esse agradável bate-papo, as duas últimas perguntas bem rapidinhas. Primeiro, já tem um destino futuro? Já tem ideia para onde vai ser a próxima viagem? E, para concluir, segundo Mário Quintana,
viajar é trocar a roupa da alma. O que você fala para nós sobre isso? Essa frase, ainda bem que você citou, eu acho que resume em pouquíssimas palavras o sentimento de quem viaja por opção, né? Por prazer, por gosto. E quem nunca experimentou viajar, eu acho que tem que fazer isso. Porque a gente não precisa ir para longe, a gente pode ir para perto, um fim de semana no camping, visitar uma cachoeira, passar um dia. Eu acho que quando a gente sai e pernoita, é uma sensação diferente de você ir de manhã e voltar de tarde, sabe? Então, assim, sempre que puderem, saiam, porque quando a gente volta, a gente não é mais a mesma pessoa no sentido das coisas que a gente pensa. Algo a gente aprendeu a mais, algo a gente ofereceu a alguém, né? Que é nesse movimento que a vida é feita, que a vida faz sentido. Eu acho que é uma frase espetacular. Desde que eu a conheci há alguns anos, eu também nunca mais esqueci, Wesley. Sim, E sobre os destinos, né? Olha, hoje, esse ano eu estou assim colocando já tenho definido alguns lugares que eu vou. Sempre foram desejos aqui no Brasil. E é o Alter do Chão, no Pará, né? Aquela região que já foi considerada entre as praias mais lindas do mundo, são praias de água doce. Esse aí eu já tenho clareza que eu vou, é certo. São as viagens que já estão marcadas. Jalapão, que eu também sempre tive nossa. muita vontade, Os apesar de ser uma fervedouros, viagem aquilo é cara. lindo. Então, sempre eu tive essa impressão de que você tem muita vontade de Jalapão. Acho que a gente já conversou outra ocasião. Sim, Mas sim. eu vou porque eu já vou a Palmas por uma questão de trabalho e vou aproveitar, esticar o Jalapão, né? E os cânions no Rio Grande do Sul, ali emendando com Gramado. É outro destino que acho que vale muito a pena. Eu também. Todos esses eu fui aproveitando umas milhas e no momento que a empresa aéreas ofereciam vantagens, né? Milhas muito baixas, eu comprei. Então aí eu só tenho que me preocupar com outras questões, que é a hospedagem, né? E assim que Sim, é mais sim. fácil. E Calendário. para o exterior, eu também já tenho definido em janeiro, né? Eu vou voltar à França, que eu gosto muito de ir para lá, e vou a Istambul, se tudo der certo. A Bacana. França já está certa, mas Istambul vai ser uma segunda opção, como eu tinha falado com você, que é um desejo de muito tempo. Acho que é Certo, possível. É isso. Mas enfim, como eu disse para você, as oportunidades vão surgindo, né? claro. E quem sabe numa dessas aí a gente faz uma viagem para a próxima aqui, Opa, nessa velho! Combora. Canastra, né? Com certeza. Bom, Wesley, então são essas assim os meus direcionamentos, né, para viagens. E eu quero, inclusive, aqui aproveitar que a gente está finalizando essa conversa. Não é uma entrevista, é uma Não, conversa, é um bate-papo. bate-papo extremamente agradável. Para mim, falar de lugares, de viagens, de passeios, é uma coisa que me agrada, né? Não é perder meu tempo, é ocupar meu tempo, uma coisa que é muito prazerosa. E parabenizá-lo pelo trabalho. Assim, você tem feito um trabalho muito bacana, tenho acompanhado aí no Instagram, principalmente, né? E por vezes no YouTube, o que você tem feito e o sucesso dessa Combora, que você está cada vez mais incrementando, aprimorando, né? E inspirando pessoas aí. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente inspira, a gente está efetivamente cultivando uma semente que a gente já tem plantado, né? Então, parabenizar e desejar muito sucesso e que muitas pessoas também possam se encantar pelo mundo, pelos lugares, começando pela sua cidade, pelo seu município, Claro. pelo seu estado, né? E aí, quem sabe, desbravando outros lugares. E outra, gente, ao viajar para o exterior, não tenham medo da língua. Eu vejo que muita gente tem medo de viajar porque não dominam uma língua. Não se preocupem, se você vai ao Chile, ao México, à Argentina, à Espanha, a Portugal, você vai entender muito bem o espanhol. E eles vão te entender também. E se você vai à França, aos Estados Unidos, sempre você vai conseguir uma comunicação. Então, é isso. Se joga, esse é o conselho. Aí tem os aplicativos também que facilita, né, Marcos? Demais, En- demais. Então, mas eu agradeço pelas palavras, a gratidão é toda nossa, e eu queria pedir para você, que às vezes está sem um brilho na vida, às vezes está aí no sofá, desmotivado, encare novos desafios, comece a buscar novos lugares, ampliar essas perspectivas de vida, conhecendo novas culturas.
isso vai te favorecer bastante. No nosso primeiro vídeo aqui de entrevistas, nós entrevistamos uma professora doutora lá de Florianópolis, e o tema foi justamente esse, os benefícios da viagens para a sua saúde. Vale a pena ir lá conferir, e link logo aqui abaixo também. Marcos, valeu, muito obrigado. Meus amigos, agradeço a você que ficou nesse vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal De Carona na Combora, eu peço para que você se inscreva. Se gostou desse conteúdo, deixe aquele joinha. Seu comentário também ajuda bastante, ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, Marcos. Um abraço. Tchau, Obrigado, tchau. um abraço.